A ex-prefeita de Campina Grande, Cosete Barbosa, que está aqui nos estúdios da TV Itararé, acompanhada do vereador do Partido dos Trabalhadores, Peron Ribeiro Japiatu. O secretário Romero Rodrigues tomou gosto na peça e está trabalhando na perspectiva de ser mesmo o candidato a prefeito de Campina Grande, disputando o cargo com o prefeito veneziano Vital do Rego. As ações de Romero e sua movimentação, participando de todos os eventos do governo do estado, são prova de que ele deve ser mesmo ungido pelo Grupo Cunha Lima. É claro que o grupo vai continuar fazendo pesquisas semanais e quinzenais para saber se Romero empolga o eleitor. Essa sua demasiada exposição na mídia e na linha de frente das ações do governo do estado é a arrancada na tentativa de inverter a situação, hoje muito favorável ao prefeito veneziano Vital do Rego. Nós seguimos então nossa entrevista com a prefeita Cosete Barbosa. Cosete, e a aliança com Cássio? Ainda hoje há quem questione, pessoas que acompanham o universo político de Campina Grande. A aliança, pelo que nós entendemos, através de suas declarações, naquele instante era necessária. Olha, eu avalio hoje que para o PT aqui não seria tão necessário. Eu avalio assim que foi uma eleição, vamos dizer assim, com alguns ingredientes novos. Por exemplo, foi a primeira vez que Campina iria ter uma eleição em 2 turnos, né? E, enfim, Cássio tinha muito medo do segundo turno, como todo político, mas assim, quando a eleição foi para 2 turnos, todo mundo estava com pavor do segundo turno. E aí ele procurou fazer uma aliança, e foi a maior aliança que ele já fez de todos os tempos. Aí, como eu já lhe disse, o PT tinha essa preocupação de que o PT se abrisse mais para as alianças. E aí veio membros da direção estadual, Adalberto Gêncio, Walter, Linhares e tantos outros, conversar comigo e dizer da importância de a gente fazer uma aliança para eleger Lula e que seria importante o PT ter uma outra cara. Mas a senhora via também a perspectiva de poder na frente. Natural, né? A gente achava também que assumir a prefeitura por 2 anos daria condições de fazer muita coisa. E acho que a gente fez muita coisa, a gente não fez muita publicidade, nós fez muita coisa. E havia, efetivamente, uma perspectiva de poder, né? Então, eu acho que essa aliança, ela foi muito mais, eu hoje já falei que ela foi muito mais proveitosa para Cássio, para o Grupo Cunha Lima, para o grupo... Eu falo grupo porque eles se identificam mais como grupo do que como partido, né? E eu acho que ele foi mais importante para eles do que para nós, do PT. Eu acho que o PT mudou muito radicalmente de cara com uma pessoa que era muito infiltrada nos movimentos sociais. E aí eu acho que, eu tenho a impressão hoje de que muita gente se sentiu traída por mim. Mas a senhora se sentiu traída por Cássio Cunha Lima, por exemplo? Assim, a política é muito cruel, né? Ela é muito cruel. Eu acho que por isso que poucas mulheres sobrevivem na política, e acho que quando as mulheres vão para a política, elas terminam se masculinizando, ou seja, foi o caso de Margareth Thatcher, de Isaíla Cardoso, ou de tantas outras que permanecem, elas terminam se masculinizando do ponto de vista dos valores, porque é realmente muito dura a política, o embate. As pressões de que lado, né? As pressões e também a questão da disputa pelo poder é muito feroz. Então, vivemos uma sociedade também muito autoritária. Na Paraíba, particularmente, eu acho que a gente está tendo muitas, acho que volta ao passado, porque a política está sendo feita com muita raiva, com muito ódio. Radicalismo, né, às vezes. Eu acho que assim, você faz, eu digo sempre, não precisa fazer política com o fígado, né? Faz com a cabeça, né? E aí fica uma coisa muito pessoal, uma questão de destruição, se um faz uma obra, o outro quer acabar, se a gente faz um governo que entra, quer destruir o que o outro fez. Então, eu acho que a política ela é muito, muito, muito cruel. Nesse sentido, para mim, a prefeitura foi, antes de tudo, um sofrimento imenso. Eu imagino e acompanhei de perto. Agora, aliados seus, durante a sua estada na prefeitura, diziam que a senhora sofria boicote de pessoas de Cássio, secretários que eram dele, que ficaram no poder. A senhora sentia que, de fato, havia esse boicote à sua administração, prefeito? Olha, veja bem, a conjuntura que eu assumi, né, eu não tinha... Primeira coisa, a gente foi aliado do governo, e o governo não foi nosso aliado. Então, a gente não tinha uma maioria na Câmara, né, nossa. A gente não tinha um partido que, apesar de ter feito essa aliança, ter servido apenas de veio para essa aliança, mas ter feito essa aliança, o partido não deu sustentação. Tanto que o único vereador que a gente tinha do PT na Câmara, que era o Antônio, era a oposição mais radical. É verdade. E você não tinha outros laços de diálogo com outros poderes, né? Isso, efetivamente, que a conjuntura era extremamente difícil.
E, na minha avaliação é o seguinte, eu, muito seriamente, eu acho que caso como administrador é muito ruim. Porque, veja bem, quando eu assumi a prefeitura, assim que eu assumi a prefeitura, eu fiz uma reforma administrativa. E isso, obviamente, que criou um monte de problemas. Porque a gente tinha 20 e tantas secretarias, passou a ter 15, 14, não me lembro. E o que era meio estava em fim, o que era fim estava em meio. Eu até usei uma expressão de dizer, a gente arrumou um pouco a casa, porque o sofá estava na cozinha e o fogão estava na sala. E isso já criou uma ciumeira ali, uma questão. A senhora, a propósito, faz a mesma avaliação de Cássio Cunha Lima agora no comando do Executivo Estadual? Olha, eu acho que os nossos políticos, de forma geral, né, com algumas exceções, eles não têm programa e projeto de governo. Então, a obra do momento é a obra que dê mais popularidade ao governo. Eu acho que não há planejamento, né? Campina cresceu desordenadamente, a periferia é de uma pobreza enorme, é uma outra cidade, ninguém tem ideia de como esse povo vive, né? Não se mostra essa periferia, o tamanho dela, a desestruturação, a desorganização, a falta de assistência a esses mais carentes. E, quer dizer, a obra prioritária, vamos fazer um viaduto, porque isso, efetivamente, dá popularidade e faz a classe média de Campina Grande e outras também acharem isso muito bonito. Enfim, eu diria assim, o viaduto, eu acho que está muito legal ali, mas não seria, vamos dizer, a obra prioritária no momento de Campina Grande, mas se faz pela popularidade que ele possa ter, alisar o ego dos campinenses. Né? Desde quando a senhora deixou a prefeitura, já houve algum contato pessoal, algum encontro da senhora com o atual governador do estado? Já. Conversaram amistosamente? Conversamos. A conversa foi curta, até por conta de todos esses processos, né, que a minha avaliação, e de muita gente, cada dia que se passa, mesmo advogados, juristas, pessoas que trabalham, entendem que é um processo político, e nesse sentido eu procurei dialogar com o governador. Né? Ele foi receptivo? Ele me recebeu bem e disse que ia conversar com um secretário dele lá, muito importante, mas não me deu resposta. Mas eu conversei com ele, eu tive conversa com o Rômulo, né? E tive com outras pessoas, Bertrand Cunha Lima, porque a gente tinha um problema das nossas contas no Tribunal de Contas, por conta de que o nosso contador, na minha época, que é muito ligado, inclusive, a Bertrand, não estava fazendo a defesa, tanto que minhas contas, eu quero dizer o seguinte, elas foram rejeitadas por, segundo o tribunal, pouco investimento na saúde e na educação. É engraçado isso. Se bem que isso não está regulamentado ainda. Essa reprovação, ela não tem uma lei ainda que diga que é obrigado isso. Então, não tem nas minhas reprovações malversação de recurso público, desvio de recurso público, ordem, nem mandar me devolver um tostão à prefeitura, absolutamente. Mas eu fui muito bem recebida também pelo presidente que está na época, dava a comissão que investigava esse processo, o ex-deputado, agora não lembro, o presidente da Assembleia. É o nosso... E ele foi muito... Nominando Inês. Nominando Inês, muito receptivo, muito simpático, abriu mais prazos, mas eu não tive condições de colocar o advogado. Eu já estava com um advogado aqui, com dificuldades, inclusive, para pagar, e não tive como colocar. E minhas contas do tribunal também não teve, em nenhuma conta eu tive defesa. Eu fui, os processos foram julgados à revelia. Nós vamos fazer outra breve pausa para que vocês saibam um pouco mais da nossa programação e voltamos para o último bloco com a ex-prefeita Cosete Barbosa, falando com ela sobre eleições 2008, a posição que Cosete vai adotar em relação às eleições do ano que vem. Até já. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Arthur Cunha Lima, e a reitora da UEPB, professora Marlene Alves, convidando a população, os alunos, os servidores e os professores para que participem da sessão especial da Assembleia amanhã, dia 10, às 10 horas da manhã, no auditório da Biblioteca do Campus Universitário de Bodocongó. Haverá a comemoração dos 20 anos de estadualização da nossa Universidade Estadual da Paraíba. A data correta seria dia 11, mas como é feriado, comemora-se amanhã. Um abraço a todo o pessoal da UEPB que sempre está nos assistindo. Vamos agora ao último bloco da nossa entrevista com a ex-prefeita Cosete Barbosa. Cosete, e o governo de Veneziano Vital do Rego? A senhora apoiou o Veneziano no segundo turno das eleições de 2004. Está satisfeita com o governo de Veneziano? Mais ou menos. A realidade eu acho o seguinte, que, como eu já disse, eu acho que Cássio não é um bom administrador e eu acho que qualquer pessoa que tem um pouco de boa vontade de melhorar a administração, eu acho que consegue.
Então, diria que ele tem se esforçado, eu diria também que ele tem enfrentado dificuldades, e eu diria também que ele precisa ser um pouco mais generoso na política, porque eu acho que alguns conflitos que existem com o governo hoje, eu acho que mostra uma certa intransigência do governo. Eu acho que ele deveria dialogar mais, né? Mas, enfim, eu acho que a prefeitura realmente ela vive imensas dificuldades, ninguém pode negar que a prefeitura deve, e, aliás, o serviço público não é pagar lucro, né? Porque não é empresa privada. Você tem que gastar bem, né? Mas ser honesto, dar transparência à administração. Mas, como eu já lhe disse aqui no início da nossa entrevista, de que a Prefeitura de Campina Grande perde hoje ICMS para Cabedelo. Nós perdemos o ICMS, nós estamos precisando fazer uma reforma que é na questão dos tributos da Prefeitura, o IPTU, o ISS, a gente avançou alguma coisa, precisa informatizar a arrecadação da Prefeitura para melhorar. Enfim, se a Prefeitura não buscar melhorar sua arrecadação, efetivamente ele fica muito preso. Mas eu acho que ele tem feito algumas coisas interessantes. Eu fico contente que se faça algumas coisas interessantes para a cidade. A mesma pergunta que eu lhe fiz em relação ao governador Cássio, vou lhe fazer em relação ao veneziano. Tem conversado com ele? Eu tive poucas conversas com o veneziano, né? Eu diria que a nossa relação não tem sido muito... não foi tão... A senhora gostaria que fosse mais próxima essa relação? Eu acho o seguinte, que um prefeito, eu acho que tem muito o que fazer, ele trabalha muito, eu não estou querendo muito, eu estou querendo que ele me... Eu só gostaria que a gente tivesse tido dialogado mais, a gente tivesse evitado alguns mal-entendidos que ainda estão acontecendo. Enfim, e eu queria aproveitar, inclusive, dizer o seguinte, quem intermedia sempre essa minha relação com o veneziano é o Renato Gadelha, que é um grande amigo meu. E é petista agora. Petista, seja muito bem-vindo. Aliás, eu queria dizer que Perón está aqui e disse, Cosete, você diga que está fazendo uma queimação enorme sobre Perón, porque nós vamos disputar agora, nós não, o PT vai disputar eleições, e aí não tem o que dizer de outras pessoas, dizendo de Perón que Perón se absteve. E realmente ele se absteve de votar, porque ele não foi consultado, mas isso já está superado. Renato é um amigo do Perón, Perón disse, diga que eu estou dando as boas-vindas a Renato. E Maísa também, né? Sem dúvida. Mesma coisa com Tico Lira, com Alexandre Almeida. Maísa, ela foi do meu governo e nota 1000, uma mulher extremamente empreendedora, trabalhadora, honesta. E foi extremamente fiel à senhora, como Perón também foi, e muitos outros, né? Foram pessoas que botaram a mão na massa, entendeu? Vestiram a camisa. Arregaçaram, botaram o pé na lama, caminharam, e isso... Enfim, eu acho que é uma pessoa que eu não estou no PT, mas torço muito pelo PT. Eu não tenho essas mágoas do PT, né? Cosete, e em 2008? Fica com o candidato do Grupo Cunha Lima? Fica com o candidato o veneziano Vital do Rego? Ou prefere a neutralidade? Vão cobrar uma posição sua nas eleições de 2008. Nós precisamos conversar isso. Eu sou de grupo, né? Eu acho que com tudo isso, todas as teias, lapadas que eu levei, a gente tem que aprender algumas coisas. Eu acho que, e nesse sentido, eu participo de um grupo, que inclusive ainda está no PT, que vai disputar inclusive a presidência do PT, que é a companheira Soraya, o companheiro Erivaldo. Obviamente que o parlamentar Perón tem um peso importante nisso. E a vinda de Renato e Maísa também reforça muito esse grupo para que a gente converse. Então, dependendo das conversas desse grupo, e como as coisas vão se caminhar e como a gente vai construir, a gente define isso. Eu digo para você que é muito pouco provável e impossível que você faça uma aliança com o setor mais conservador, mais à direita. Prefeita Cosete, muito obrigado por ter vindo ao Ponta a Ponta. Obrigada a você mais uma vez, parabéns. Felicidades. Vamos agora às últimas do Calçadão. O deputado Efraim Filho deu entrevista sobre a saída de alguns membros do seu partido, Democratas. Lá para as tantas, numa referência ao vereador Walter Brito Neto, ele disse que o partido se viu livre de uma laranja podre. É isso mesmo. E disse que se a laranja podre permanecesse por lá, poderia apodrecer outras frutas. Curioso é que na política é assim. O que hoje é belo, cheiroso, saudável, amanhã pode não prestar, não valer mais nada. Coisas da política. Obrigado por sua atenção, boa tarde. Amanhã a gente se encontra a 1 em ponto, logo após o Itararé Notícias, primeira edição, aqui com Ponto a Ponto. Até lá.